A Red Bull acaba de confirmar sua formação de pilotos para 2026, e sim, aconteceu o que tanto se especulava. Isack Hadjar sobe para a equipe principal para ser companheiro de Max Verstappen. Arvid Lindblad chega a Racing Bulls para correr ao lado de Liam Lawson e Yuki Tsunoda. Ele fica sem assento, então provavelmente sua carreira na Fórmula 1 chegou ao fim. Um movimento grande, mas nada surpreendente, e que há semanas vínhamos vendo sinais claros de que isso ia acontecer. Neste vídeo, vamos analisar o que cada decisão significa. Hadjar e Lindblad estão realmente tão preparados para dar esse salto, e como ficam Tsunoda e Lawson nesse cenário. Também vamos ver se isso é um plano estratégico da Red Bull ou uma tentativa desesperada de garantir seu futuro caso Max Verstappen saia da equipe. Então vamos começar. A Red Bull finalmente confirmou o que já era um segredo conhecido por todos. Isack Hadjar será piloto da Red Bull Racing em 2026 e irá direto para acompanhar Max Verstappen. Isso também trará outra grande mudança na Racing Bulls. Arvid Lindblad estreará na Fórmula 1 ao lado de Liam Lawson, que apesar de estar na terceira temporada na categoria, fará sua primeira participação, completa e sem mudanças. A menos que algo inesperado aconteça com isso, a consequência imediata é evidente. Yuki Tsunoda. Uma decisão difícil, mas que faz sentido levando em conta seus resultados e a direção que a Red Bull está tomando. Hadjar sobe pelo desempenho e potencial. Lindblad pela projeção e confiança da equipe em seu futuro, a ponto de ser considerado por alguns como o próximo. Max Verstappen e Lawson seguem como referência do programa Júnior, servindo de parâmetro para os novos pilotos. Assim, a Red Bull inicia uma fase de renovação acelerada, e estão fazendo isso pouco antes de uma mudança no regulamento que pode redefinir a Fórmula 1. E agora que temos o panorama geral, vamos ao que importa. Por que esses pilotos? Por que agora? E o que a Red Bull realmente espera deles? Na verdade, nada disso surpreende. Hadjar já estava praticamente confirmado há algumas semanas. A temporada dele, sua maturidade e a forma como a Red Bull vinha preparando ele deixavam evidente que a vaga era dele. Também não podemos esquecer o pódio que ele conseguiu na Holanda com um carro mediano em sua temporada de novato. Por sua vez, Lindblad também era uma movimentação que já era esperada. Na verdade, eu comentei isso em um e-mail que enviei antes da temporada começar. Vou deixar um print aqui para vocês. Ele tem o hype, tem respaldo e, acima de tudo, tem algo que a Red Bull valoriza muito: personalidade de jovem prodígio. Esse é o tipo de perfil que eles querem moldar desde cedo. Do outro lado está seu assento para 2026 na Red Bull. Era impossível justificar. Seus resultados na equipe principal foram irregulares e, na maioria das vezes, foram ruins. Porém, em várias temporadas ele não se firmou como líder na Racing Bulls e não provou ser superior a Lawson ou Hadjar. Sua saída não é um choque, é simplesmente a consequência lógica do seu desempenho em geral. Esses anúncios não mudam o panorama, mas sim o confirmam. A Red Bull aposta em renovação antes do novo regulamento. E com isso, a pergunta é: isso é um erro? Eles estão promovendo Hadjar muito cedo, será que vão destruir de novo a carreira de um dos seus jovens talentos? Vamos ver. Isack Hadjar tem alguma chance contra Max Verstappen? A resposta curta é que não. Mas pelo menos ele tem mais chance do que qualquer outro piloto que passou por esse assento nos últimos anos. E a razão é simples: a mudança de regulamento. Em 2026 todos começam do zero. O carro não vai ser moldado ao estilo do Max, como aconteceu de 2021 em diante. Hadjar não vai precisar se adaptar a um monstro projetado exclusivamente para as mãos de Verstappen, pelo menos não desde o início. Ele terá um carro mais neutro, ainda sem dono, pois sempre que isso ocorreu, algo similar se repetiu. Sendo a última vez em 2022, quando, após uma mudança no regulamento, Checo Pérez iniciou bem e disputou com Max, mas o desenvolvimento do carro impediu que acompanhasse o ritmo do holandês. E não me entendam mal, claramente, eu acho que Max vai superar e que nem vai chegar perto. Mas a dominação de Verstappen, e em particular os grandes problemas do segundo piloto para conduzir o carro, ficam ainda mais evidentes quando o carro vai evoluindo exatamente do jeito que o Max quer. Adaptar o carro às preferências de um piloto é correto ou não? Vou falar mais sobre isso neste vídeo. De todo modo, esse processo leva tempo. E é aí que Hadjar tem sua oportunidade. É bem mais fácil dirigir um carro novo que não passou por 3 anos de desenvolvimento. Ao redor de um tetracampeão, como com Lawson e Tsunoda, talvez esses comentários envelheçam mal.
Hatcher termina em 18º, 19º ou 20º como Lawson no início da temporada. Mas se tem um ano em que alguém pode surpreender, é este. E toda vez que a Red Bull sobe um piloto jovem, aparece a mesma crítica. Estão promovendo rápido demais, ele não está preparado. Mas se olharmos os últimos anos, essa teoria não tem tanto fundamento. Quando subiram um piloto experiente, também não funcionou. Checo chegou com mais de 10 anos na Fórmula 1 com experiência e até com uma vitória. E mesmo assim, seu final com a Red Bull terminou da pior maneira possível. Por outro lado, Yuki Tsunoda, apesar de não ter a mesma experiência que Checo, teve bastante tempo de preparação. Ele passou anos na Racing Bulls, o time mais parecido com a Red Bull, onde ganhou experiência. E mesmo assim, quando teve a oportunidade, não conseguiu se consolidar como piloto para a equipe principal. Além disso, o sistema da Red Bull sempre foi assim. Eles sobem rápido, funcionam ou não funcionam, e seguem em frente. E tem um ponto-chave que eu já comentei, mas que muda tudo. O novo regulamento torna irrelevante o conceito de cedo demais. Mais um ano na Racing Bulls daria ao Hadjar uma vantagem real. Em 2026, o carro será completamente diferente, então aprender em um carro antigo não serve para um regulamento novo. Nesse contexto, a Red Bull prefere que Hadjar aprenda de dentro, cresça com o carro desde o primeiro dia e receba feedback direto de Max Verstappen. Por isso, a lógica agora é diferente. O risco de promovê-lo cedo é muito menor do que o risco de deixá-lo embaixo e perder um ano de aprendizado no projeto principal. E do ponto de vista da Red Bull, faz sentido? Com essas mudanças, todos acabam se beneficiando, exceto uma pessoa, Yuki Tsunoda. Então vamos falar sobre ele. A situação de Yuki Tsunoda é mais complexa do que parece. Não é só desempenho, mas também decisões da equipe o prejudicaram desde o início. Ele não teve uma continuidade real. A Red Bull iniciou a temporada com Liam Lawson, mas sem o resultado esperado, colocou o Tsunoda sem pré-temporada ou preparação. E isso para qualquer piloto, especialmente com o carro da Red Bull, é um cenário impossível. Apesar disso, Yuki nunca mostrou um nível que justificasse ficar, mesmo com o contexto desfavorável. Yuki precisava provar duas coisas, que era claramente superior a Lawson e uma escolha mais segura que Hatcher ou Lindblad. E a verdade é que ele não fez nenhuma das duas coisas. Seu desempenho foi irregular, seus momentos fortes não foram suficientes para compensar seus fins de semana fracos, que foram a maioria. E ele nunca conseguiu construir a narrativa de eu sou o escolhido. O maior problema não foi um erro pontual, mas sim a falta de crescimento. Enquanto isso, após seu desastre inicial, Lawson mostrou consistência assim que se adaptou ao carro da Racing Bulls, e Hatcher demonstrou um crescimento espetacular, chegando até a conquistar um pódio. E Lindblad continuou seu desenvolvimento no programa de jovens pilotos com total apoio, e embora o caso de Lindblad possa ser questionável, comentarei sobre isso mais adiante. Mas então Yuki pode voltar para a Fórmula 1? Eu acho difícil, muito difícil, não por falta de talento, mas porque ele perdeu seu lugar sem um argumento sólido para recuperá-lo. Há muitos pilotos jovens subindo das categorias inferiores e na Fórmula 1, quando você sai sem impulso, quase nunca volta. Agora ele será piloto reserva para as duas equipes, mas eu vejo um futuro mais parecido com o de Antonio Giovinazzi, que nunca voltou, do que com o de Bottas, que vai retornar ao grid em 2026. De qualquer forma, a Red Bull precisava fazer um corte e Yuki Tsunoda acabou sendo o escolhido. Toda vez que falamos sobre o segundo assento da Red Bull, surge a mesma ideia. É amaldiçoado, mas na verdade é tanto uma bênção quanto uma maldição. O carro é feito para Max, e enquanto Verstappen continuar sendo o piloto que é, isso não vai mudar. Por isso, não existe um debate interno sobre dar prioridade ao Verstappen, ao Hadjar ou tratá-los de forma igual. A Red Bull só desenvolve o carro focando no piloto com chance de ganhar campeonatos para eles. Enquanto Max estiver lá, toda a equipe trabalhará para ele. É lógico, eficiente e é o que qualquer equipe faria. Mas o verdadeiro desastre seria se Max saísse da equipe. Voltaremos a esse assunto em breve. O grande problema é que ninguém consegue replicar o estilo do neerlandês. O carro fica cada vez mais extremo, mais arisco e mais exigente. Até que só Verstappen consegue tirar o máximo proveito dele. Aliás, até que só Verstappen consegue controlá-lo. Isso explica porque o piloto é exigente.
Pilotos experientes como o Checo afundaram, por que Gasly e Albon não sobreviveram e por que o segundo assento parece impossível? Em 2026 tudo recomeça. O novo carro não terá 3 anos de desenvolvimento. Ao redor do Max é uma página em branco, e isso dá uma oportunidade para a Hajar, que quase nenhum dos seus antecessores teve. Mas não vamos nos confundir. A Red Bull ainda vai priorizar o Max, porque se não fizerem isso eles arriscam, e se o Max sair o time fica destruído. É isso. Eles estão presos. Se priorizam o Max, o companheiro sofre, senão o Max pode ir embora. Nesse dilema, a Red Bull sempre escolhe Verstappen, então Hadjar terá igualdade só no papel. Na realidade, ele vai ter que se adaptar, aprender rápido e sobreviver. Na vida real, Arvid Lindblad provavelmente é o movimento mais debatido. Ele é jovem, tem pouca experiência e seus resultados recentes não foram bons. Mas mesmo assim a Red Bull decidiu promovê-lo. Embora se olharmos o contexto, a decisão faz mais sentido do que parece. Suas últimas corridas na Fórmula 2 foram ruins, com resultados irregulares e final de temporada fraco. Nada indica que estou pronto para a Fórmula 1 e isso torna tudo interessante. Os números não mostram tudo e a Red Bull não julga um piloto só pela classificação. Este ano já vimos o que ocorreu com Antonelli e Birman após uma temporada ruim na Fórmula 2. Assim, as equipes os promoveram e este ano tiveram desempenho excepcional. E sim, pode-se argumentar que Antonelli talvez não tenha tido um ano perfeito, mas levando em conta que foi seu ano de novato, ele teve um ótimo desempenho. Além disso, os testes que Lin-La fez na Fórmula foram fundamentais no México. Na sua segunda vez na categoria principal, ficou em sexto e superou Yuki Tsunoda. Não cometeu erros, não foi superado pela pressão e não fez nada que levantasse dúvidas. A equipe, além disso, se encaixa perfeitamente com sua filosofia, quer talento jovem, moldável, ambicioso e sem medo de errar. E se vocês já viram alguma corrida de Lindblad nas categorias de base, sabem que ele se encaixa nesse perfil? Por outro lado, apesar de muitos analistas o pintarem como o novo Verstappen, ele não precisa ser. Ele só precisa ser sólido para aprender no ritmo da Red Bull, e rápido para pressionar Lawson e permitir a comparação entre eles. E esse é um dos motivos pelos quais o promovem, para acelerar o filtro do programa Júnior. Num ano sem mudança de regulamento, essa aposta seria irresponsável. Em 2026, com todos começando do zero, será ideal para ver se Lindblad é o futuro da Red Bull ou apenas um projeto fracassado. Liam Lawson é talvez o piloto mais interessante de todo esse movimento. Não pelo anúncio em si, mas pelo que isso significa para Poco Chuso para sua carreira. Pela primeira vez na Fórmula 1, ele terá algo inédito, estabilidade. Sua trajetória na Fórmula 1 foi um caos. Ele estreou de emergência, foi trocado de equipe, foi promovido, depois rebaixado e depois realocado. Enfim, a Red Bull usou ele como coringa sempre que foi necessário e ainda assim deixando de lado suas 2 primeiras corridas com a Red Bull. Ele sempre cumpriu. Agora, finalmente, ele tem uma temporada completa para mostrar quem ele é, mas sua missão está claríssima. Ele precisa vencer Lindblad, e não por pouco, ele tem que se impor com autoridade. Lawson não compete mais por uma vaga na Red Bull, esse caminho está fechado. Hoje ele compete por algo muito mais importante: sair do sistema da Red Bull, com credibilidade suficiente para que outra equipe queira contratá-lo. Gasly fez isso, Albon também, e agora Liam Lawson precisa repetir se quiser um futuro na categoria. Se ele vencer Lindblad com autoridade, vários times podem se interessar. Se não conseguir, ficará preso na equipe B da Red Bull, ou até fora, caso surja outra jovem promessa. Para Lawson, este não é apenas mais um ano, é o ano que pode definir sua carreira. De qualquer forma, essa troca de pilotos é mais um motivo pelo qual 2026 será tão emocionante e aguardado. E para não perder nada do que vem por aí, inscreva-se e fique ligado em todos os vídeos que estão por vir. Até a próxima!